Bom, então vamos lá. Vamos falar sobre Fluminense. Cara, eu honestamente esperei bastante tempo para gravar esse vídeo. Foi difícil ver o último jogo do Fluminense contra o Ceará. Eu não tô falando isso pelo fato de ser. Teve uma dificuldade de passar na televisão e tal, nada disso. Pelo contrário, era o único jogo do horário passando em TV aberta, então em qualquer lugar você conseguia assistir. Foi difícil ver a postura do Fluminense. A gente tem um milhão de coisas para falar sobre esse jogo, mas eu vou tentar ser breve e direto em relação aos pontos que eu observei, em relação a tudo aquilo que o Fluminense performou dentro de campo. Quando a gente abre as estatísticas do jogo e a gente percebe o que foi de fato o Fluminense dentro dessa partida, primeiro, antes de falar das estatísticas, eu quero falar do que aparentou o jogo, tá? Cara, o Ceará, tirando uns 5, 10 minutos iniciais, que o Fluminense até estava guiando, vou dizer assim, as ações, de resto, primeiro tempo inteiro, só deu o Ceará. Tanto que, assim, se a gente for. O John Kennedy teve um lance, né? Um fortuito ali de quase pênalti, digamos, dentro da área, que eu acho que se ele tivesse caído antes, a arbitragem ruim como é do Brasileirão, teria de fato dado pênalti. Excluindo esse fato, o Fluminense não fez nada no primeiro tempo, tá? Quem tentou salvar de alguma forma isso foi um pouco, tá? Foi o Martinelli nesse primeiro tempo. Mas de novo, que pudesse ser, que possa ser de fato ressaltado como uma boa atuação. E aí sai o gol do Galeano, né? Um gol previsível, inclusive, que o Fluminense tomou. E aí a moral cai muito, né? O Fluminense até volta melhor no segundo tempo, mas aí vem a burrada, desculpa a palavra, mas assim, a burrada que fez o Ignacio. Cara, o Ignacio totalmente sem ritmo, pelo que eu percebi. Ele não conseguiu chegar no Pedro Raul, cara. Que não é um atacante rápido. Que não recebeu essa bola nossa, na melhor condição do mundo. Porque, enfim, é um cara rápido e ele conseguiria se salvar, digamos assim. Não, cara. Entrou na área com uma certa facilidade. O Ignacio já foi muito melhor do que isso, muito melhor do que está sendo hoje. Ignacio escolhido para ser o substituto do Thiago Silva nesse jogo. O que aconteceu? Isso sem citar o fato de que no intervalo foram três substituições. Três substituições. Saiu o Serna, saiu o Hércules e saiu o René. Eu não sei se os três estavam cansados, mas realmente foi uma partida muito abaixo. Entrou Keno Nonato e Gabriel Fuentes. Cara, pra mim, quando você faz três substituições no intervalo, é de que, ou o time te desobedeceu total, você como treinador, ou, cara, você escalou errado. E eu não consigo conceber a ideia de que o time titular do Fluminense com Fábio, vou tirar o lateral direito, Ignacio, Freitas, René, Hércules, Martinelli, Canóbio, Lima, Serna e John Kennedy, seja um time totalmente acuado e outra, tem um péssimo desempenho no treinamento. Eu não acho que seja assim. Não acho que o Zubeldia seja totalmente maluco. E eu não tô aqui para criticar a figura do treinador, ou o próprio Zubeldia, pessoalmente falando. Não. Tô aqui para criticar o trabalho que vem sendo feito. A gente tomou 2-0 no Castelão, o que poderia ter sido 3-4. Não sei se vocês concordam, deixem aí nos comentários. Mas assim, a assistência que o Vina dá pro Pedro Raul, depois da expulsão Aliás, depois da expulsão do Ignacio, não. Do Ignacio. E depois, enfim, sai o gol e tudo mais. Sim, o Ignacio é expulso e por sorte o Fluminense não toma o gol. E depois o Pedro Raul faz um puta de um gol. Mas, cara, olha o que o Fluminense está mostrando em campo. Quando sai dos domínios, quando sai do Maracanã, é um time, cara, medroso, acuado, sem perspectiva nenhuma de ser dominante nos seus jogos. Aí isso me preocupa. Isso me preocupa muito, porque eu, como torcedor, espero o Fluminense. Espero não, eu quero o Fluminense de 2013, de 2023. 2013. 2023. O Fluminense que, poxa, tudo. Tudo que fosse possível e imaginável dentro do jogo, o Fluminense fazia.
Aí vamos lá, vamos falar sobre as substituições que a gente já falou de Keno, Nonato e Fuentes entrando no intervalo. Logo depois, cara, entra o Pedro Henrique na vaga do Fernandinho, 10 minutos depois dessas substituições aí, né? Ou seja, 10 minutos do segundo tempo, entra o Pedro Henrique no lugar do. Aliás, o Pedro Henrique sai para a entrada do Fernandinho. E aí o Fernandinho começa a fazer uma certa baguncinha ali no jogo. Mas assim, cara, para esse jogo, o Ceará voltou com o Fernando Sobral, que estava sendo banco até então. E o Sobral fez um jogaço. O Sobral fez um jogaço. Galeano nem se fala. Vina foi muito bem. Pedro Raul fez gol. Cara, o Fluminense, olha pra quem o Fluminense tá sendo. Por quem o Fluminense tá sendo atacado. Galeano, Vina, Pedro Henrique, Pedro Raul. Cara, não dá pro Fluminense se contentar com uma situação dessa. Eu acho que tem que sim haver uma cobrança sobre o desempenho dos jogadores na era Zubeldia. Eu acho que tem que haver uma cobrança do próprio treinador, porque eu não imagino que o Fluminense tenha capacidade. Tô falando em termos organizacionais. Eu não imagino que o Fluminense tenha capacidade de reprimir um treinador. Mário, toda a diretoria do Fluminense sempre foi muito correta com os treinadores, de deixar os caras trabalharem, de cobrar os resultados sim, mas fazer reuniões e deixar tudo isso registrado e fazer claramente o time tentar voltar a jogar e tudo mais. Mas, cara, a gente perdeu pro Ceará. Detalhe, teve um gol do Pedro Raul ainda anulado aos 47. Cara, não dá pra entender o Luiz Ubeldia como treinador pior do que Léo Condé. Eu não consigo entender assim. Então, voltando a falar das substituições do Fluminense, depois da expulsão do Ignacio, a coisa desanda muito, né? O Ignacio foi expulso aos, acho que, 15 do segundo tempo. Um negócio assim. Foi bem recente. Foi bem no início do segundo tempo. Aí, sei lá, acho que 10, 12 minutos depois, 13, sei lá, 15 no máximo minutos depois, Pedro Raul faz um puta do golaço. Aí que o Zubeldia vai se tocar em trocar. Mas assim, ele não trocou com a sabedoria de quem, putz, 2-0. Vamos tentar buscar um empate, mesmo que jogando com a menos, que a gente precisa dessa pontuação, porque o Fluminense está em sexto, e o Fluminense precisa apertar os que estão ali em cima. Não, vamos tentar não tomar mais. Que foi a mesma postura covarde de Mano Menezes lá quando a gente perdeu a semifinal as quartas de final, nem me lembro mais. Acho que semifinal. Contra o Galo, na Libertadores em 24. Quando a gente vai lá na Arena MRV e tem uma postura vergonhosa, patética, covarde e apática dentro da Arena MRV. Aí vamos lá, o Zubeldia tira John Kennedy e coloca Everaldo. Não sei qual é o ganho técnico dessa substituição. E ele tira o Lima e coloca o Thiago Santos. Quem é que vai armar o Fluminense nessa lógica? Com um a menos. Então, todo jogo, cara, a zaga do Fluminense vem falhando. Isso eu não tô falando do Thiago Silva, tá? Todo jogo a zaga do Fluminense vem falhando. Freitas e Thiago Silva, Freitas falha. Freitas e Thiago Silva, Freitas falha de novo. Freitas e Thiago Silva, Freitas de novo. Freitas e Ignacio, Ignacio falha. Então não dá pra conceber esse tipo de coisa. Eu não consigo entender, tá? E por isso que eu demorei a gravar esse vídeo, porque eu tava muito indignado depois do jogo. Um domingo, cara, 4 horas da tarde, que você tá tranquilo, abre ali a sua breja e vai assistir o jogo do Fluminense, que você tá receoso pelo que o Fluminense volte a jogar bem e tudo mais, e pô, legal, a gente vem de 2 vitórias seguidas e não sei o que, não sei o que lá, inclusive contra o próprio Ceará, tal, aquela coisa toda. Cara, aí vai e toma 2-0 dentro da casa dos caras. Aí vamos lá, só mais um aspecto que eu queria trazer aqui. Pra mim, o melhor em campo do Fluminense foi o Canóbio. Mais uma vez, tentando de tudo, tá? Vinha mal nos últimos 2, 3 jogos, mas assim, Canóbio tentou. Foi o único que tentou alguma coisa, tá? Fábio fez milagres, salvou o Fluminense mais uma vez. Mas assim, cara, não dá pra conceber. Toda hora que a bola chegava no René, tocava pra trás. Toda hora que a bola chegava no Guga, tocava pra trás. Cara, não consigo entender como é que o Guga teve contrato renovado com aquele valor absurdo e como ele foi titular nesse jogo. Tudo bem, Samuel Xavier precisa de rotação, precisa descansar um pouco, voltou de lesão recente. Ok, até enxergo isso.
Mas, cara, a gente acabou de jogar com o Ceará. A gente sabe como os caras jogam. Os caras mudaram uma peça, se não me engano, pra esse jogo. Que foi o próprio Fernando Sobral, que eu já falei. E acho que o Luiz Otávio também, porque tá machucado. Cara, só isso. Não tinha nada de novidade que o Fluminense não pudesse entender dentro do jogo. Cara, até Paulo Baia, que jogava no Fluminense, entrou nesse jogo com a saída do Galeano. Até Paulo Baia, cara, jogou. Enfim, fica aqui a minha reação a esse jogo, que foi patético, ridículo, foi um desrespeito com a torcida do Fluminense os jogadores jogarem desse jeito. Eu não sei se isso está muito mais na mentalidade do Zubeldia do que nos próprios jogadores, mas, cara, eu não acho que o Lima seja 10 para atuar no Fluminense. Eu não acho que pela primeira vez você leve Rubem Lescano para o jogo e ele não possa entrar, tudo bem. Você vai falar que teve Ignacio expulso e tal, ok. Mas será que já não está na hora da gente rever algumas posturas do Fluminense? Não dá para Lescano e Lavega ficarem sempre escanteados. Os caras foram melhores jogadores das suas categorias, digamos assim, quase que mundialmente. O Lescano é o melhor jogador em atuação no país dele. Cara, eu não consigo entender que o Fluminense com Lima, Paulo Henrique Ganso e Luciano Acosta, esses dois últimos, tudo bem, pra mim são primor técnico. Acosta estava suspenso, Bernal suspenso, Ganso ainda tá na transição. Manuel nem foi relacionado, mas acho que tá machucado, se não me engano. Cano e Thiago Silva também, mesma coisa. Eu não consigo entender como é que o Fluminense, cara, analisando peça por peça, onde o Fluminense é pior do que o Ceará. Talvez no entrosamento. Porque o Ceará tem um, entre aspas, bom trabalho lá do Léo Condé. Não quero elogiar também tanto, porque no final das contas é o primeiro trabalho do Léo Condé em Série A, se não me engano. Então, assim, cara, a gente tá apanhando. A gente apanhou. O Fluminense apanhou pro Ceará dentro do Castelão. E aí, cara, não dá. Guga jogar na lateral direita não existe mais. Não consigo entender isso. William Machado, zagueiro do Ceará, foi eleito o melhor jogador da partida. Aliás, eleito não, né? Teve a maior nota. Se você buscar nos aplicativos que dão no SofaScore, por exemplo. Tô falando isso porque é público, nada, os caras nem patrocinam a gente, mas acabo utilizando aqui. Qual foi a lucidez do Fluminense nesse jogo? Não existiu. Hércules, mal. Serna, mal. Tocando pra trás toda a bola. É como se o Ceará fosse absurdamente forte, fechasse todos os espaços e tudo mais. Tarará. O John Kennedy, mais uma vez, não conseguiu mostrar o que veio. Pena, porque eu tenho essa esperança nele. Cara, e aí o Fluminense agora, vamos lá. Vamos olhar direitinho o que o Fluminense vai precisar fazer. O Fluminense tem amanhã um jogo contra o Mirassol no Maracanã. E eu não acho que a perspectiva de público no Maracanã seja boa. Me escutem, eu não acho que a perspectiva de público no Maracanã seja boa. O Fluminense não vem jogando bem. O Fluminense com essa derrota caiu para sétimo. Mas acima de tudo, o Fluminense vai jogar de novo contra o Mirassol. Dentro de casa agora. Que eu acho que foi até um jogo mais parelho do que com esse último jogo contra o Ceará, de domingo agora. Pelo que o Fluminense fez no jogo contra o Mirassol e pelo que o Fluminense entregou a bola para o Mirassol no último lance ali quase que do jogo para o Mirassol fazer o gol. E agora o Fluminense enfrenta o Mirassol no Maracanã de novo, com público ruim, provavelmente, e com o time do Mirassol, cara, sem nenhuma lesão, numa moral absurda. O Mirassol hoje, se eu não me engano, é o quarto colocado do campeonato. O Mirassol hoje tem, na minha concepção, um treinador que é o melhor treinador do Campeonato Brasileiro por conta de tirar leite. Ah, João, mas ele só joga Brasileirão. Ano que vem não vai ser assim. Ano que vem o Mirassol não vai ter o mesmo desempenho. Concordo. Mas não tô vivendo ano que vem. Eu tô vivendo agora. Eu tô vivendo 2025. Que o Fluminense não conseguiu, inclusive, ganhar do Mirassol fora de casa. E aí, mais uma curiosidade pra vocês, tá? O árbitro desse jogo vai ser Anderson Daronco. Tem mais de um ano que o Daronco não apita um jogo do Fluminense. Eu não sei quais vão ser as perspectivas, tá? Eu não lembro do último jogo que o Daronco apitou na Série A. Não lembro. Mas a escalação do Mirassol deve ser a mesma, com a mudança provavelmente do centroavante. Chico da Costa já voltou, então ele deve jogar. No Fluminense deve voltar Lúcio Acosta, pelo amor de Deus. E deve voltar Samuel Xavier e deve voltar Thiago Silva. Eu avaliaria uma troca no meio de campo em relação ao Hércules.
Talvez o Hércules precise de um pouco de descanso nesse momento para deixar um pouco arejar as coisas. Talvez o Bernal necessite jogar, tá? Na minha concepção. Para ter um pouquinho mais de força no meio de campo, para ter um pouquinho mais de segurança, para deixar Martinelli e Lúcio Acosta jogarem mais. Não sei. Eu vejo assim. E, cara, honestamente, o Fluminense precisa levar para esse jogo, precisa relacionar para esse jogo, pelo menos, Lescano, para ter uma opção um pouco mais criativa em relação ao Lúcio Acosta, que é um cara criativo, obviamente, não tô dizendo isso, não tô dizendo que ele não é, mas o meu ponto é, tudo bem, Lescano não trouxe tanta vivacidade até então para o Fluminense. Fala. Eu imagino que ele realmente não esteja mandando tão bem nos treinamentos, mas precisa de uma chance para mostrar, pelo menos ficar no banco e jogar seus 10, 15 minutos para ver o que acontece. Sim, o Fluminense tem esse jogo contra o Mirassol. E aí, cara, final de semana, pega o Cruzeiro, fora de casa. Depois do Cruzeiro, cara, a gente só pega pedreira. A gente pega seguidos Flamengo e Palmeiras. A gente vai ter um Fla-Flu e a gente vai pegar o Palmeiras depois. Bem próximos os dois, inclusive, da final da Libertadores, que esses caras vão jogar. Talvez isso influencie e talvez seja bom pro Fluminense. Não no caso do Flamengo, que o jogo era lá no dia 19. Mas no caso do jogo do dia 22, talvez o Palmeiras até tente anular esse jogo, aliás, reprogramar esse jogo, vamos ver. Mas talvez no caso do Palmeiras, do dia 22, o Palmeiras vá com peças trocadas. E aí o Fluminense vai reencontrar provavelmente Jefté, o Fluminense vai, enfim, tentar fazer um bom jogo fora de casa. E aí depois, dia 30 desse mês de novembro, o Fluminense pega o São Paulo. Nessa reta final aí, o Fluminense pega Grêmio e Bahia. Grêmio fora, Bahia dentro de casa. Confronto direto. O Fluminense hoje tem 47 pontos, sétimo colocado. A gente foi ultrapassado pelo Botafogo, que tem 48. Bahia em quinto com 52. Mirassol em quarto com 56. Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras 60, 64 e 65, respectivamente. O Fluminense precisa acordar. Para quem busca Libertadores, ou pré-Libertadores, vamos dizer assim, se for o caso da diretoria pensar dessa maneira, porque acabou de trocar treinador e tudo mais, o Fluminense está numa posição que não dá mais para brincar. A gente já tem o São Paulo a 3 pontos, o Vasco a 5, mesma situação do Corinthians a 5. E aí, se o Fluminense deixa de ganhar 2 partidas, esses caras ganham. Não, teoricamente, o São Paulo, porque a gente vai ter confronto direto com os caras ainda. Mas aí, cara, o Fluminense precisa usar a estratégia de vencer e somar os pontos necessários para chegar na pré-Libertadores ou na Libertadores com vaga direta. Se Deus quiser, se tudo der certo. Tá? E aí, né, a gente entregou pontos. O Ceará tem 11 pontos a menos que a gente. Aliás, 9 pontos a menos que a gente, se não me engano. Né? 38. 9 pontos a menos que a gente. Colocado. A tabela do Fluminense é difícil nos próximos jogos, mas não é impossível para quem já fez muitas coisas impossíveis. Menção honrosa aqui, aliás, um assunto, uma pauta que eu quero só citar aqui. Que papelão ridículo, vexatório dos treinadores Leão e Oswaldo de Oliveira, que já foi treinador do Fluminense, inclusive. Vocês lembram da treta que ele teve com o Ganso lá no início da trajetória do Ganso no Fluminense? Que coisa ridícula, pavorosa, triste. Ao mesmo tempo, eu sinto vergonha do que tem se tornado o treinador brasileiro ao longo dos anos. E aqui eu estou resumindo em um só estereótipo o treinador brasileiro por um único motivo: pela ignorância de tais treinadores e pela falta isso se liga à ignorância de tais treinadores ou do treinador brasileiro, se colocar no mesmo estereótipo, pela má formação que os nossos treinadores têm, social e por aí vai. E a CBF Academy não tem nem sequer o currículo reconhecido fora do país. Cara, os tenebrosos, é ridículo ver que o Carlo Ancelotti, cara, o Carlo Ancelotti, o único treinador campeão nas 5 maiores ligas europeias, tá? O maior treinador da história, junto com o Pep Guardiola. O mais campeão? Provavelmente. Da Champions? Com certeza. Até o momento. O cara tava lá como convidado, num evento que eu também acho contestável e tal, mas tudo bem. E aí há um desrespeito ridículo com a própria classe ali, de treinadores e tudo mais. Tudo bem, não sou ninguém no mundo do futebol e também não tenho a pretensão de ser alguém. Não sou treinador, nunca fui, mas, cara, quem são Leão e Oswaldo de Oliveira para falarem isso do Ancelotti?
Foi um ataque quase que pessoal a ele ali, né? O Oswaldo tentou dar uma consertada ali, depois falou ao lance lá e tudo mais. Mas a postura foi tão ridícula que, cara, hoje você abriu o YouTube aí, você vai ver vídeo de Bruno Formiga, Vitor Sérgio Rodrigues, um monte de outros caras muito letrados e muito melhores do que eu para analisar essa situação, falando sobre isso. Inclusive o próprio diretor do evento, da associação que estava lá, se não me engano, a Associação Brasileira de Treinadores de Futebol, que é como se fosse quase um, como é que eu posso dizer assim, um conglomerado, né? Acho que um sindicato, talvez, dos treinadores de futebol. Os caras estavam ali, convidados de honra, Carlo Ancelotti, treinador da seleção brasileira. E aí depois o diretor tem que dizer no final do evento, olha, repudio tais falas, foi infeliz, foi babaca. E o Oswaldo, cara, gritando ao microfone, falando aquelas coisas e tal. Então, assim, me parece um grito desesperado, porque não trabalha talvez desde que saiu do Fluminense, se eu não me engano, se não me falha a memória. Um grito desesperado por quem não se atualizou, por quem passou vergonha no palco, por um treinador que talvez tenha suas ideias de fato tão ultrapassadas que, assim, perdeu-se, vou parafrasear Bruno Formiga, inclusive, perdeu-se o timing e perdeu-se o lugar garantido nos clubes brasileiros para outros treinadores. E, cara, ataca-se a nacionalidade do cara, ou pelo cara ser estrangeiro. Cara, esses treinadores, o próprio Oswaldo e o Leão, se não me engano, no mundo árabe, eu acho que na Ásia também. Será que eles gostariam de ser recebidos assim? É, porque o brasileiro é muito bom. O treinador brasileiro é visto como referência. Era, pelo menos na época deles, talvez. Era muito fera. Imagina se eles são recebidos assim fora do país, o que eles falariam. Então, assim, para não me alongar demais na pauta, eu sei que hoje eu falei bastante. Eu imagino que a gente tenha coberto aí as maiores pautas que a gente precisava. Fundamentos finais aqui para esse vídeo, para não ficar também tão extenso. Fluminense precisa acordar. Não dá não dá pro torcedor, de fato, eu entendo o torcedor que não vai ao Maracanã. Não dá pro torcedor, e aí eu acho que o Fluminense tem que mudar a postura para que pro próprio torcedor se sinta mais feliz ou pelo menos um pouco mais motivado de ir ao Maracanã. Mas não dá pro Fluminense apresentar o futebol que está apresentando. Talvez o Mário esteja pensando lá no que vem na eleitoral, tem toda aquela bagunça. Mas talvez o Mário esteja repensando lá as posturas de Zubeldia, talvez esteja avaliando trocar o comando técnico, não sei, também não estou pedindo isso. Acho que o Zubeldia tem potencial e ele consegue extrair desse elenco mais futebol, melhores pessoas, melhores jogadores. E que papelão de Leão e Oswaldo no palco, com o Ancelotti ali. E fica o meu parabéns para a postura do Ancelotti, que deve ter dito ao presidente Sami Chaldi: presidente, estou aqui para cumprir meu contrato. Não sei, tá? Não sei se isso aconteceu, mas se fosse na minha pele, presidente, estou aqui para cumprir meu contrato. Não vou escutar essa galera, eu sei da minha competência, eu vou trabalhar. A gente tem um contrato para ser cumprido e eu estou muito feliz de estar aqui, ajudar a seleção brasileira, a CBF, o Brasil a estar de novo no topo do mundo. Sóbrio, perfeitamente colocado, ignorando ladridos, e assim foi. Imagino. Ficamos por aqui. Que semana péssima para um tricolor e para o futebol brasileiro. Forte abraço.